Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 106. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E nesta edição do nosso Sala de Poesia, teremos mais um desdobramento da edição de número 103, aquela em que nós falamos sobre os reais atributos do poeta verdadeiro. Ela gerou a edição número 104, em que nós falamos sobre as relações possíveis entre o ócio e a arte, a edição número 105, em que eu falei sobre o soneto pós-morte, soneto de minha autoria, e esta em que eu falo sobre Fagundes Varela. E por que é que eu estou falando sobre Fagundes Varela? Porque na edição número 103 eu citei um verso dele. Até disse que tinha dúvidas se o verso era de autoria de Fagundes Varela ou de Junqueira Freire. Eu pesquisei, e cheguei à conclusão, e me certifiquei de que o verso era de autoria realmente de Fagundes Varela. Inclusive, o poema do qual é extraído esse verso, ou do qual foi extraído esse verso, eu lerei mais tarde, ao final desse vídeo, a primeira estrofe dele, porque se trata de um poema imenso, uma grande elegia, e eu escolhi a primeira estrofe como uma representação, uma ilustração de tudo que nós falaremos hoje, de tudo que nós falaremos nesta edição, neste vídeo, sobre o Fagundes Varela. E esse vídeo recebe como título a inscrição Fagundes Varela, um poeta deslocado. E por que um poeta deslocado? Primeiro, porque ele viveu em vários lugares, mas essa não é a razão principal. A razão principal é porque ele viveu, digamos assim, prensado, comprimido entre duas grandes gerações. A segunda geração romântica, que tem como principais expoentes Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire, e a geração condoreira, que tem como principal nome Castro Alves. Embora, quando se fale nos principais expoentes da segunda geração romântica, o ultrarromantismo ou o mal do século, como ela também é chamada, Fagundes Varela é situado juntamente com esses três que eu citei há pouco, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Por quê? Por semelhanças temáticas. Disse que Fagundes Varela viveu os estertores, os últimos suspiros do baironismo da Academia Paulistana. A razão disso nós vamos explicar, e nós vamos explicar mais profundamente também a questão do deslocamento, falando um pouco sobre a vida e sobre a obra do Fagundes Varela. Em um ensaio intitulado O Poeta Maldito, um pequeno ensaio, Wilson Martins situa ou cita na obra de Fagundes Varela, desse escritor de quem nós estamos falando, a figura do maldito, do errante, do foragido, do desenraizado. Figuras que nada mais são do que o deslocado, aquele que não se sente bem em nenhum lugar, aquele que em qualquer lugar em que ele esteja, ele não se sente em conformidade com aquele lugar, em conformidade com aquele tempo, em conformidade com aqueles costumes, em conformidade com o que se espera
dele. E o que é que se esperava de Fagundes Varela? Uma carreira no direito. Afinal de contas, o seu pai, né, o seu pai Emiliano Fagundes Varela, era juiz, era de uma família abastada. Sua mãe também era de uma família abastada. O nome dela era Emília de Andrade. Fagundes Varela, obviamente, tem um nome, mas, como os escritores da sua época, ele era reconhecido pelo sobrenome. Como ocorreu, por exemplo, com os que nós já citamos, né? Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Castro Alves, e com outros também que os antecederam, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre, entre outros. Mas o nome completo de Fagundes Varela era Luiz Nicolau Fagundes Varela. Como nós já dissemos, ele era filho de Emília de Andrade e de Emiliano Fagundes Varela. Ele nasce a 17 de agosto de 1841, na fazenda Santa Rita, na antiga vila de São João Marcos, atual cidade de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. Não é Rio Claro em São Paulo, tá bom, pessoal? É o Rio Claro no Rio de Janeiro. E ele falece, né, no dia 17 de fevereiro de 1875. Dos autores da sua época, né, dos seus contemporâneos, ele foi o que mais tempo viveu. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Ele falece também no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, tá certo? Ele vive em vários lugares, né? Ele passa primeiramente a infância na cidade onde ele nasceu, né? São João Marcos, né? Atual Rio Claro, mas em 1951 ele se muda com o pai, né, para vários lugares. Ele vai acompanhando o pai em vários lugares. Mas a curiosidade maior ocorre em 1851. Em 1851 ele morou na cidade de Catalão, no estado de Goiás. Imagina naquela época o quanto Goiás era distante do Rio de Janeiro, né? Lá ele conhece Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, naquela época, atuava nesta cidade, Catalão, como juiz municipal. E por que é importante, pessoal, o fato de Fagundes Varela ter conhecido Bernardo Guimarães? Primeiro porque Bernardo Guimarães é um grande expoente do romantismo brasileiro, principalmente na prosa. Ele escreve um dos principais romances regionalistas brasileiros, que é A Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi publicado em 1875. E ele, Bernardo Guimarães, quando jovem, quando estudante na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, ele conhece Aureliano Lessa e conhece também Álvares de Azevedo. Esses três projetam lançar um livro chamado As Três Liras. Esse projeto acaba não vingando, não indo para frente, mas destas 3 liras, uma fica pronta, a Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, um dos principais livros de poemas da segunda fase, da segunda geração romântica brasileira. Com certeza, a Lira dos 20 Anos foi lida por Fagundes Varela. Esteve entre as leituras de Fagundes Varela. Então, Fagundes Varela, no fim da infância, ele começa a mudar-se, a transferir-se com o pai para vários lugares, entre eles o que nós citamos, né, Catalão, no estado de Goiás. Depois, quando ele retorna,
ele mora em Angra dos Reis, né? E também em Petrópolis, e lá ele realiza os seus estudos primários e secundários. Em 1859, ele se muda para São Paulo para fazer os seus estudos preparatórios para ingressar na Faculdade de Direito, na qual ele acaba de fato ingressando em 1862. O Fagundes Varela, ele não conclui o curso de Direito, né? Ele se matricula, mas ele não conclui o curso de Direito. Em 1862, nós dissemos, né, ele entra na Faculdade de Direito, ingressa na Faculdade de Direito, mas nesse período ele acaba se dissipando, né, pela boemia, pela vida noturna, né, e aí ele acaba, obviamente, não dando a devida importância aos estudos, né. Fagundes Varela começa a escrever cedo, o seu primeiro livro data de 1861, né? Em 1861 ele vai escrever o seu primeiro livro, Noturnas. Em 1863, né? Em 1863 ele vai escrever 2 livros, né? O Estandarte Auriverde, né? E também, deixe-me ver aqui nas minhas anotações, né? Ele acaba escrevendo o Estandarte Auriverde e acaba escrevendo... Não, em 1863 ele escreve o Estandarte Auriverde. Em 1864 escreve Vozes da América. Em 1865 ele escreve Cantos e Fantasias, que é considerada a sua obra-prima. É em Cantos e Fantasias que vai se encontrar o poema O Cântico do Calvário, que é onde está o verso que eu citei lá na nossa edição número 103. Né? Então, o Cântico do Calvário, que é essa longa elegia, está em Cantos e Fantasias de 1865. Em 1869 é publicado Cantos Meridionais, né? E também Cantos do Ermo e da Cidade. Em 1878 sai Cantos Religiosos. Em 1880 sai Diário de Lázaro. Esses últimos, obviamente, póstumos. 1886 saem as suas obras completas. Ele também deixou no prelo, pouco antes de falecer, em 1875, Anchieta ou O Evangelho nas Selvas. A vida de Fagundes Varela foi marcada por tragédias, por dificuldades, e a temática principal da sua poesia foi justamente a angústia, né? A angústia, o desespero, o pessimismo, a tristeza, mas há espaços para o lirismo amoroso, há espaço para a poesia patriótica, o Estandarte Auriverde é um exemplo disso, né? Há os seus cantos religiosos, né? O próprio Anchieta ou o Evangelho nas Selvas, que é uma tentativa de poema épico religioso, né? De um épico cristão. Então há também o espaço para o misticismo religioso, para a religiosidade, né? Fagundes Varela teve 2 casamentos e 4 filhos. No seu primeiro casamento, né, nas suas primeiras núpcias, ele se casou com Alice Guilhermina Luandi. O casamento ocorreu em 1862 e durou até 1865.
e terminou em 1865 porque a sua esposa, Alice Guilhermina Luandi, falece, né? Ela falece durante um período em que Fagundes Varela esteve em viagem a Recife. Ela não o acompanha e acaba falecendo. Por que é que Fagundes Varela vai para Recife? Ele se matricula na Faculdade de Direito, né, do Largo de São Francisco, em 1862, cursa o primeiro ano, 63 cursa o segundo ano e deixa a faculdade, tranca. Em 65, ele vai se matricular no terceiro ano em Recife. Viaja para Recife e durante esta viagem a sua esposa, né, Alice Guilhermina Luandi, falece. É com Alice Guilhermina Luandi que ele tem o seu filho Emiliano, a quem ele dedica o Cântico do Calvário. No Cântico do Calvário tem uma inscrição que diz: em memória de meu filho morto, a 11 de dezembro de 1863. Ele morreu com 3 meses de idade. O filho do Fagundes Varela, o Emiliano, morreu com 3 meses de idade. As segundas núpcias... antes disso, antes de falar das segundas núpcias, Alice Guilhermina Luandi era uma artista circense, né, do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba. Né, e o casamento de Fagundes Varela com Alice Guilhermina Luandi é desaprovado pelos pais, é reprovado pelos pais. E os pais o que é que fazem? Deixam o filho sem dinheiro, sem finanças. Né? E isso agrava a penúria financeira, agrava o alcoolismo, agrava as dificuldades vivenciadas pelo poeta. Né? É um período triste, né, de alcoolismo, de depressões, de mania deambulatória, ou seja, de ficar andando a esmo, de ficar vagando, mas de grande inspiração literária. Eu já falei aqui para vocês os títulos e a proximidade entre eles, né, os títulos que ele publicou, os livros que ele publicou, inclusive alguns póstumamente. As segundas núpcias de Fagundes Varela acontecem em 1869. Desta vez, com gosto dos pais, né? Os pais se agradam. Ele se casa com a prima, Maria Belisária de Brito Lambert. Ele se casa com ela, né? É prima dele. O casamento dura de 1869 até 1875, que é quando ele morre. Tá bom? Aliás, a razão da morte de Fagundes Varela, a causa mortis, é, segundo alguns biógrafos, um derrame cerebral, segundo outros biógrafos, apoplexia. Então, ele tem 2 casamentos. Nesse segundo casamento, ele tem 2 filhos, 2 filhas e 1 filho. Este filho também falece antes de completar 1 ano de idade. Ficam-lhe apenas as 2 filhas, né? Ficam 2 órfãs após o seu falecimento. Fagundes Varela é o patrono da cadeira número 5, número 11. Ele é o patrono da cadeira número 11 na Academia Brasileira de Letras, por sugestão de um de seus fundadores, Lúcio de Mendonça. Então nós temos essas datas referentes a Fagundes Varela. Então ele vive uma vida deslocada porque ele não conclui a faculdade de Direito, ele deixa uma tentativa de epopeia inconclusa, ele é infeliz nos seus 2 casamentos, 2 de seus 4 filhos morrem antes de completarem 1 ano de idade. Então a vida de Fagundes Varela é uma vida bastante infeliz, o que explica esse caráter sombrio, pesado, angustiado, presente na sua poesia. Né?
Então ele tem ele não é uma escolha. Disse que os poetas byronianos anteriores a ele, né, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, optaram, escolheram, né, esse pessimismo, esse caráter sombrio. Isso foi escolhido por eles, foi uma opção. Fagundes Varela não, ele viveu uma vida triste, uma vida carregada, pesada, né? Ele volta, nós estávamos falando aqui, ele se matriculou no 3º ano de Direito em Recife, né? E em 1967 ele retorna a São Paulo, fica lá até 1870, abandona os estudos e recolhe-se à casa paterna, né? A casa paterna. Ele fica lá, né? Caminhando pelos campos e escrevendo. Ele faz isso até 1800. Aliás, se matricula em 1867 na Faculdade de Direito em São Paulo, retorna, né? Faz o 4º ano, depois abandona os estudos, depois vai para a fazenda do seu pai, fica lá até 1870, depois muda-se para Niterói, onde ele falece. Durante o tempo em que ele permanece na fazenda, ele caminha pelos campos, escreve, né, os seus poemas e declama ao léu, né, declama-os a esmo. Como nós dissemos, ele falece aos 33 anos e, como eu já disse a vocês, ele, dos poetas da sua geração, da geração em que ele é situado, não é, que é a geração ultrarromântica, geração marcada pelos exageros, pela idealização da mulher, né, pela questão da morte muito presente, não é, a fuga da realidade, foge-se para a infância, foge-se para outras paisagens, foge-se para o campo, não é? Tudo que permita fugir à realidade, porque a realidade é insuportável, é melhor a idealização. Então nós temos, por exemplo, Álvares de Azevedo. Ele nasce em 1831 e falece em 1852. Vive 20 anos. Né? Ele morre antes de completar 21 anos. Fagundes Varela viveu 33. Casimiro de Abreu nasceu em 1839 e faleceu em 1860. Né? Viveu 21 anos também. Né? Junqueira Freire nasce em 1832 e falece em 1855. Vive 23 anos. Castro Alves nasceu em 1847, faleceu em 1871, viveu 24 anos apenas. Então, Fagundes Varela, apesar da sua, do seu pendor para o sombrio, para o angustiado, para o pesado, apesar do caráter deslocado da sua poesia e da sua própria existência, né, ele foi o que viveu mais. Né? Embora se tenha dissipado, embora se tenha entregue à bebida, às depressões, à boemia, né, ele foi o que viveu mais. Talvez seja essa, segundo alguns estudiosos, a vantagem da sua poesia, porque ele teve condições de amadurecer mais do que os outros poetas que o antecederam e também que o sucederam, né, no romantismo. Isso fez com que a sua escrita tivesse mais vigor. Vigor no sentido da quantidade de títulos publicados, vigor também na profundidade com que ele abordou certos temas. Disseram, certa feita, né, no prefácio do seu livro Cantos e Fantasias, que ele seria a ressurreição de Álvares de Azevedo. Mas Álvares de Azevedo só viveu 30 anos.
Então ele não teve tempo de amadurecer a sua poesia. Seu único livro de poemas, né, A Lira dos 20 Anos, somente pôde ser publicada após a sua morte. Já Fagundes Varela publicou vários títulos em vida. E para nós concluirmos, e para nós exemplificarmos e ilustrarmos tudo o que nós dissemos aqui sobre Fagundes Varela, nós temos aqui o seu poema, né, um trecho, a primeira estrofe do seu poema Cântico do Calvário, que tem o verso que nós citamos, né, que foi citado lá na edição 103. Eras na vida a pomba predileta. Então vamos ao poema, vamos à estrofe. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia, o ramo da esperança eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. Veja aí a tristeza desses versos que foram publicados em 1865, mas foram dedicados à memória do filho, do primeiro filho, Emiliano, o primeiro filho de Fagundes Varela, falecido a 11 de dezembro de 1863. E eu falei para vocês sobre a distância, né, o distanciamento, lá naquele vídeo. Então, o poema foi publicado somente em 1865. O filho falece em 1863. Então, há o distanciamento. Ele não escreve imediatamente após o falecimento do filho, porque se ele tivesse tentado escrever após o falecimento do filho, ele não conseguiria. Então, eis aí, nesse nosso vídeo de hoje, nessa nossa edição número 106 do Sala de Poesia, uma breve biografia, uma breve explanação sobre a vida e a obra de Luiz Nicolau Fagundes Varela, poeta fluminense que integrou, né, a pleiade dos 4 principais nomes da segunda geração romântica, não é, do ultrarromantismo brasileiro, juntamente com Junqueira Freire, juntamente com Álvares de Azevedo, juntamente com Casimiro de Abreu, né, trazendo esse importante testemunho dessa época para a literatura brasileira. Esse período de excessos, excesso nas atividades boêmias, excesso nas bebidas, excesso no pessimismo, excesso na idealização da mulher, excesso no apreço pela morte, excesso no desejo inconteste, no desejo incorrigível de fuga da realidade. Então, essa foi a nossa edição número 106, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, que nos assistiram, que nos assistem, que nos acompanharão e que nos assistirão nos próximos vídeos. Esperamos que esse vídeo tenha agradado vocês e voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.